Graça e paz, meu amigo e irmão. Em nosso devocional de Esperança e Vida de hoje, eu quero falar com você sobre a vida com Cristo. Abra comigo a sua Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Atos, capítulo 20, de 22 a 24 nos dias. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Até aqui, meus irmãos. Aqui, Paulo está na difícil tarefa de se despedir. Ele está se despedindo dos seus irmãos, os presbíteros da igreja que fora formada pelo seu próprio trabalho ministerial em Éfeso. Paulo está dizendo um adeus, não é um até logo. Ele está realmente se despedindo deles e essa difícil tarefa leva toda essa comunidade de fé que se formou às lágrimas, como nós vimos no texto. Mas eles o abençoam entendendo que a vontade de Deus deve ser cumprida na vida do apóstolo. Então, Paulo parte dali para sua nova missão, conforme o Espírito Santo direciona para Jerusalém, e ali ele realmente sofre perseguição e prisões, açoites, e muitas outras coisas acontecem em sua vida. Mas sempre testemunhando, sempre com a convicção de que ele está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. É interessante, meus irmãos, que quando eu olho para esses 3 versículos aqui, eu consigo perceber também 3 verdades que cabem à minha e à sua vida enquanto cristão. E a primeira delas é que nós devemos ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem direciona os meus e os seus passos. É Ele quem deve impelir a minha e a sua vida na vontade de Deus, o Pai. E é Ele quem deve nos mostrar o caminho, nos ensinar no caminho que devemos andar. É para isso que temos a sua presença em nós, para que possamos aprender de Deus, crescer no conhecimento de Deus e também sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus e andando conforme a sua direção, cumprindo aquilo para o qual o Senhor Deus, o propósito para o qual o Senhor Deus nos criou e para o qual Ele nos tem chamado para viver. Depois, uma segunda verdade que eu aprendo aqui é que, em se tratando do propósito de Deus, em se tratando do plano de Deus para minha e para a sua vida, nós nem sempre saberemos a totalidade deles. Veja bem que Paulo ele vai dizer que ele nem mesmo sabe o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Ele sabe que ele já foi avisado pelo próprio Espírito de que ele teria ali de passar por prisões e por sofrimentos, que estas coisas eram o que aguardavam a sua chegada. Mas, ainda assim, ele segue confiante na vontade do Senhor. E eu e você também, meus irmãos, devemos seguir confiantes no Senhor. Ainda que nós não entendamos os seus planos, porque o nosso Deus se move por caminhos misteriosos, ainda que eu e você não consigamos enxergar todo o plano de Deus, eu e você devemos ter a paz e a confiança de que o plano do nosso Deus é perfeito, porque os planos do nosso Senhor jamais serão frustrados e o seu nome há de ser glorificado. Então, essa é a segunda verdade que eu e você devemos aplicar. Precisamos aprender a confiar no Senhor à medida em que caminhamos. Para isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma conversa que tive alguns dias atrás com a minha liderança aqui em Moçambique. E estávamos numa mesa de café da manhã, conversando, eu e minha líder, e ela estava a lembrar do Salmo 119, onde o salmista diz: "Lâmpada para os meus pés é a sua palavra". E eu me lembro dela dizendo que outro dia ela estava refletindo sobre isso e pensando, olha, nessa época era praticamente uma lamparina onde foi escrito isso e iluminava talvez num raio de 1 metro. Então, se a pessoa fosse caminhar ali naquele deserto, no escuro, na noite, ele então enxergaria 1 metro à sua frente.
mas isso era suficiente para ele dar o próximo passo. E à medida que ele chegava naquele lugar, aquela lâmpada continuaria iluminando o próximo metro. E se ele continuasse a caminhar, ele logo teria andado 10 metros. Mas a sua visão sempre era limitada, vamos dizer, a um raio de 1 metro. E, queridos, é assim no nosso caminhar com o Senhor Jesus. Ele é aquele que ilumina o nosso caminho. Mas por uma série de fatores, eu e você não entendemos a totalidade do seu plano. Um dos motivos, acredito eu, é que por conta da nossa natureza caída, do pecado que tenta os nossos corações e tenta as nossas mentes a cada momento. Então, o Senhor Deus, Ele nos surpreende a cada dia. E à medida em que nós andamos em fé, em que nós avançamos na direção do Seu Espírito, Ele vai nos revelando o Seu plano perfeito e então as coisas começam a fazer sentido na minha e na sua vida. Talvez essa situação difícil que você está vivendo hoje pode te deixar um pouco perturbado, um pouco cansado, meu querido, mas eu quero nessa manhã, nesse dia, encorajar você a continuar caminhando em fé, na direção que o Espírito Santo de Deus tem impelido o seu coração, sendo obediente ao Senhor, na certeza de que um dia, pela graça de Deus, isso fará sentido. Ainda que você nem mesmo venha a entender, mas isso, nesse tempo do Senhor, no tempo perfeito de Deus, você vai perceber que o nome dele foi glorificado através da sua perseverança, através da sua ousadia, da sua fé e da sua constância na palavra de Deus. Uma terceira verdade que eu observo aqui, que aplica a mim e a você, é que, queridos, o apóstolo Paulo diz que ele não se importava com a sua vida, a não ser que isso fosse realmente de valor para o reino de Deus e não para si mesmo. Não quer dizer que Paulo vivia uma vida desleixada, onde ele não tinha cuidados consigo mesmo, etc. e tal. Mas, na verdade, aqui eu compreendo que o apóstolo Paulo está dizendo que o valor dele, que todos os seus valores, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele havia aprendido e vivera, era para que o nome de Deus fosse glorificado. E eu entendo isso por causa do decorrer do texto bíblico, porque nós vamos ver que durante a sua defesa ele começa a falar na língua daquele povo que está tentando contra a sua vida, ele fala na língua do coração daquele povo, que era um conhecimento teórico, e ele usa daquilo para compartilhar da palavra do Senhor no momento que lhe é oportuno, aproveitando sempre todas as oportunidades para glorificar o nome do Senhor, para completar a carreira de Cristo que lhe fora confiada, como ele mesmo gostou, como ele mesmo testemunhou aqui. Então, meu irmão, minha irmã, seja qual forem os seus valores, se esses valores são valores intelectuais, se são valores monetários, se são valores sentimentais, enfim, que todos os seus valores sejam empregados para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. É isso que eu e você, enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres chamados para viver uma novidade de vida andando no Senhor, devemos viver. Uma vida andando na vontade do seu Espírito, sobre a direção do seu Espírito Santo. Devemos também nos contentar com aquilo que o Senhor Deus nos revela do seu plano e caminhar em fé, descobrindo aquilo que Ele deseja de nós a cada novo dia e a cada novo passo que nós damos em direção à sua vontade perfeita. E por último, nós devemos então ter enquanto nosso maior valor o propósito para o qual eu e você fomos criados, de glorificar o nome de Deus o Pai em toda e qualquer circunstância. A minha oração é para que eu e você sejamos bem-sucedidos nessa caminhada com o Senhor Jesus, manifestando a sua glória a cada pessoa que encontrarmos pelo caminho. Um final de semana abençoado para você e todos em sua casa e até a próxima.